Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Estamos na nossa 10ª semana, essa aula do dia 19 de maio, 19/5, tá bom pessoal? Então vamos lá. Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre diferenças culturais, tá? Por que a gente estuda isso? Apesar de ser um assunto nada complexo, digamos assim, é algo que pode interferir muito nas relações comerciais entre duas empresas. Tá? É comum a gente procurar matérias sobre isso, estudos, artigos, capítulos de livros. Essas diferenças culturais, elas são descritas de diferentes formas e em diferentes canais de comunicação que tem contato com as pessoas que estudam comércio internacional. Né? Se você for fazer um MBA de marketing, você vai ler sobre isso, vai estudar sobre isso. Então, não é um assunto que nós vamos nos aprofundar agora, mas é importante que vocês saibam a relevância que esse tema tem para o comércio internacional. Tá? Então vamos lá. Como nós sabemos, muitas coisas são diferentes com relação a outras culturas. Religião, alimentação, o que mais? Aspectos, digamos assim, de linguagem corporal. Os números representam diferentes coisas para diferentes culturas, gestos. Então, o que eu fiz? Antes de preparar essa aula, eu até encontrei aqui, pessoal, um artigo que fala sobre isso. Né? Eu postei esse artigo lá no AVA para vocês lerem. Tá? Mas vamos supor, hoje falando em comércio internacional, com qual país que a gente tem mais contato, digamos assim? É a China. Tá? Para exportar, talvez não, para importar sim, mas para exportar, talvez não é o país que vai ser referência para nós na exportação, porque eles são extremamente competitivos para a gente comprar deles, não para a gente vender deles. Né? Então vamos lá. Vamos estudar, o que a gente encontra mais conteúdo para estudar a diferença cultural é a China. Por quê? Porque pelo fato deles estarem em evidência no mundo hoje, é a cultura que mais se pesquisa. Né? Então, falando, o artigo que eu achei, pessoal, que vai estar lá, eu acredito que seja, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Vai estar lá no AVA, depois vocês dão uma olhada lá. Tá, mas vamos lá. O artigo eu salvei ele aqui, ó. Downloads, artigo. Para vocês verem qual artigo que vai estar lá salvo. Para quem tiver curiosidade, vai ser esse aqui, ó. Obstáculo cultural das negociações brasileiras com os chineses. E a autora são essas duas, Luciane Globo e Evelyn Santos. Tá? Ele está lá, se quiserem procurar pelo Google acadêmico também, vocês vão achar. Tá? Mas quais são aspectos, digamos assim, interessantes, pessoal, que a gente encontra na cultura chinesa? Tá, vamos lá. Por exemplo, como dizem, a primeira impressão é aquela que fica. Então, a hora que você encontra com um chinês, nós temos o hábito de, por exemplo, entregar nosso cartão com uma mão só. Sei lá, você pega o cartão e entrega ele assim para um chinês. Né? Eles não. Eles, quando no primeiro contato com a gente, eles têm o costume, o hábito, a cultura de entregar o cartão assim, ó, com as duas mãos. Né? Porque eles consideram aquilo um ato de respeito,
é o nome dele que está ali, é algo importante, algo que ele preza. Tá? Um exemplo simples. Tá? Outra coisa, aí você vai almoçar com o chinês. Eles têm o hábito, por mais estranho que pareça e por mais que não seja aceitável pela nossa cultura, eles têm o hábito de arrotar na mesa. Eles fumam a mesa, lá é um país que se fuma muito, então se a gente quiser ter relação comercial com ele, por exemplo, você tem que saber que a hora que você chegar lá, é comum o cara fumar a mesa, a hora que você estiver almoçando ou jantando. Lá eles fumam muito. Tá? Vamos lá. Outro aspecto de diferença cultural. Sinais. Às vezes, sinal com a mão, por exemplo. Um sinal que para o americano, sei lá, ele faz assim, ó, ok, é um sinal que para nós aqui no Brasil é algo ofensivo, digamos assim. Lá não, lá o ok deles é algo comum. Então vamos lá, superstição com número. Antes de você conhecer, visitar e negociar com determinada cultura, o que é interessante você saber? Qual tipo de vestimenta é adequado para aquele povo? O tipo de alimentação que eles possuem para saber se você se adapta àquilo, para saber o que você vai comer, o que você não vai. Tá? Outra coisa que é muito diferente culturalmente, principalmente com a China, eles trabalham muito lá. Tá? É comum trabalhar sábado e domingo. Às vezes, sei lá, você vai para lá, vai passar 15 dias e às vezes você sai daqui pensando, sábado e domingo eu vou aproveitar para visitar tal lugar. Não, lá eles trabalham de sábado e domingo normalmente. Entendeu? Outra coisa que chama muito a atenção em relação à cultura deles é o bem-estar da mente. Como que eu vou explicar isso para vocês? Quando a gente está falando por muito tempo, sei lá, cada um tem um tempo, mas sei lá, às vezes está falando a 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Não parece, mas a nossa cabeça, ela cansa, entendeu? Dá um nível de cansaço onde é legal a gente parar para ir lavar o rosto, tomar uma água, tomar um café. E lá, por exemplo, eles têm o hábito de cochilar no trabalho. Entendeu? Então, é comum você estar passando pela mesa de alguém e o cara está debruçado sobre a mesa, descansando ali 15, 20 minutos. Por quê? Para a cabeça descansar um pouco e ele ter um maior poder de concentração naquilo que ele está fazendo no momento. Né? Então, é comum você passar na mesa de alguém, como eu falei, e ver o cara deitado lá. Mais do que isso, eu já vi isso. O cara está dando uma palestra para você e ele está falando lá por 2 horas, por exemplo. Né? E aquilo está previsto acontecer a manhã toda. O cara pede licença e fala, pessoal, agora vamos parar um pouquinho, deixa eu descansar e daqui 20 minutos a gente volta. O palestrante faz isso. Ele senta, debruça a cabeça e descansa. Né? Então, existem, digamos assim, muitas regras para o comércio internacional que são estudadas e que cabe a nós pesquisá-las antes de negociar com alguém. Por exemplo, vamos falar sobre o idioma. Óbvio que o idioma, no processo de negociação com outro país, é extremamente importante. E, muitas vezes, quando nós procuramos nos expressar usando a língua do outro país, nós damos margem para nos expressarmos de maneira errada. Então, falando assim de grandes negociações, de alto escalão, digamos assim. Por exemplo, quando vocês veem o presidente em outro país, tá? Independente de quem é o presidente agora ou de quem foi no passado, e não só do anterior, como do antes do anterior, dificilmente vocês ouvem um presidente, por mais que o cara saiba, né, utilizar o idioma daquele país para se expressar diante de uma plateia ou para uma conversa formal com aquele outro presidente. Por que sempre é recomendado utilizar o idioma nativo? Para evitar uma interpretação errônea ou usar algum vocabulário que para eles é inadequado.
Nessas conversas de alto escalão, o cara fala o idioma dele e alguém traduz com o objetivo de evitar que a gente se expresse de maneira errada. Tá? Então isso é normal em grandes negociações. O cara foi para os Estados Unidos, por mais que fale inglês, na hora de se expressar ali, se for algo muito relevante, o cara usa o idioma nativo dele e alguém traduz para evitar uma interpretação errônea. Tá? Isso aí, pessoal, é matéria de MBA, é tese de mestrado, por isso que eu coloquei o artigo lá para vocês. Tamanha é a relevância que isso tem no comércio internacional. Tá? Então, na matéria que vocês vão ler, que eu postei lá no AVA, aqui ó, estão alguns dos aspectos, formas de cumprimentar, conceitos de higiene, valores, alimentação, política, enfim, vocês vão ler tudo isso lá. Tá? E aí, obviamente, como para cumprir o protocolo que nos é exigido, eu deixei lá um comentário, na sua opinião, qual a importância... O resultado da sua busca. Eu deixei lá Vou desligar aqui. Então, como de costume, eu coloquei lá o assunto para o fórum e para a atividade, que conforme nós combinamos na aula passada, vai ser o mesmo. Tá? A mesma coisa que vocês postarem no fórum, vocês postam lá na parte tarefas. Tá? Não vou criar 2 temas para vocês escreverem algo diferente e tomar mais o tempo de vocês. Não. Tá? Então, a mesma coisa postem na parte de tarefas e na parte do fórum. Tá bom, pessoal? É um assunto fácil de se pesquisar. Tá? Coloquem a opinião de vocês ali na atividade e não esqueçam de postar isso. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Obrigado por enquanto. Boa semana para vocês.